celular. Com um ratinho aí, ó. Não, tá sem caderno. Meu som tá muito baixo. Tá muito. Nós Tá tão Olha, baixo. Bastante. Caio, posso? Muito baixo. Vamos fazer o seguinte. Para com essa coisa do ratinho. Nós vamos usar o livro. Porém, vamos precisar do caderno, porque as fórmulas estão lá no caderno. Tá? Então, se quiser pesquisar a fórmula do caderno, vai ter que abrir o caderno e o livro. Vou falar qual é a ordem do livro para vocês procurarem aqui, ó. Página 243. Breno, olha o barulho agora. Breno, já começamos. Bom dia. 243. O número 1. Cala a boca, Davi. O número 1 nós já fizemos. Nós vamos fazer agora o número 2, tá? No 1 nós completamos quinta-feira passada. 243, número 2. Acabei de falar, 243, número 2. Vou colocar aí na tela para vocês. Iremos usar o caderno também? E podemos pegar o caderno, quem quiser pesquisar no caderno, podemos pegar o caderno. Ok. Para olhar o modelo. Vou só colocar o meu aqui na tela. Eu vou explicar e vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pessoal de casa que tiver calculadora, se quiser usar a calculadora, pode usar a calculadora, tá? Ok. Sem problema. Ok. Eu não vou usar nada, não escrevo. Professora, você não está apresentando a tela. Calma aí, vou apresentar agora. Que passa. Professora, tem meio de 50. Tira a boca do microfone. Minha boca não está no microfone. Não, mas Está chegando aí agora. Não está no microfone mesmo, está na garganta dele. Não tá, não. não, tá não. Estão vendo? Minha boca está Já perto. tá no estômago. Não prova, é só você fazendo. Então vamos no número 2. Professor. Professor. Jesus. Não. Não Jesus. teste, só na prova. Jesus. Não, só na prova. Professor. É. Oi, Breno. É até meio de 50. Isso. Obrigado. Vamos lá no número 2, ó. O nitrogênio líquido é um elemento utilizado em laboratórios. Nesse estado físico, sua temperatura se aproxima de 77 Kelvin. Olha, qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a temperatura aí em Kelvin. Presta atenção para fazer certinho, tá? Eu já estou explicando o que vocês vão fazer. Não, tudo não. Tudo não dá para fazer na calculadora. Dá para fazer alguns cálculos. Então, vocês têm aí a temperatura do nitrogênio em Kelvin. É 77 kelvins. 243, número 2. Eu sei quanto dá. Nós vamos transformar esses 77 kelvins em Celsius, que é o que está querendo aí. Para a gente fazer isso, a gente vai anotar primeiro a fórmula da temperatura que a gente tem, que é Kelvin. Então, a gente vai anotar primeiro a fórmula de Kelvin. Depois, nós vamos igualar, vamos colocar um sinalzinho de igual no meio e vamos escrever a fórmula de Celsius, que é a fórmula que a gente quer achar, a temperatura que a gente quer achar. Feito isso, depois que a gente escreve as duas fórmulas, vocês vão substituir o K da fórmula de Kelvin por 77. E aí vão começar a fazer as continhas que vão aparecendo aí.
Ok? Quem tiver dúvida, vai abrir o caderno e vai olhar o modelo do caderno que a gente copiou na semana passada e vai tentar fazer esse número 2. A forma de fazer é a mesma. Só a posição da fórmula é que vai estar diferente da do caderno, que essa daí, primeiro a gente vai anotar a fórmula de Kelvin, que é K menos 273 sobre 5, igual, vamos anotar a fórmula de Celsius, que é C sobre 5. Aonde tiver o K, vamos botar o 77. Aí vai fazer a continha. 77 menos 273 vai dar um número, e aí vocês vão começar a desenvolver. Vou dar 5 minutos. Quando for 11h28, a gente corrige para ver quem conseguiu acertar aí. Tá? Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada. Quem tiver dúvida, não conseguia... Tia, dá menos 196? 243. Quanto que você falou? Menos 196. Isso aí. Nossa. Tá certo. Acertei. Vou fazer a chamada, daqui a pouco a gente confere. Quem não conseguir, não tem problema. Tenta do jeito que acha que é. Você não estava, né, na aula? Acertei. Quem não estava na aula vai ter um pouquinho de dificuldade, mas aí não tem problema. Na hora da correção, eu vou explicar de novo. Deixa eu só fazer a chamada primeiro. Alexandra. Ana Beatriz. Ana Carolina. Presente. Ângelo. Breno Santana. Bruno Santana tá aqui, professor. Tá aqui. Ok. Breno Lima. Caio. Presente. Não fazer isso não, Caio, é para tentar fazer o dever. Professora, tá aqui. Tá, já coloquei. Caio. Davi. Felipe Gabriel. Presente. Gabriela. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Jonas. Presente. João Pedro. Professora, você Presente. pulou. Pulei quem? Eu, João Henrique. Ah, João Henrique. Pulei mesmo, João. Desculpa. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Coloquei João Henrique, ok. João Pedro, ok. Josias, ok. Juliana. Presente. Júlia. Tailane. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Luísa. Maria Raíssa. Mariana. Mariana, tenta fazer o dever, Mariana. Matheus Felipe. Presente. Miguel. A gente só sabe se vai conseguir ou não tentando. Mesmo fazendo errado, como o errado a gente aprende, que a gente vai ver como que é e o que fez, e aí vai comparar. Aí a gente vai ver o que a gente errou, aonde a gente errou. Tentem fazer, mesmo que errado. Miguel, Milena, Gente. Nathalie, Pedro, Richard, Sofia, Tiago Presente. e Yasmin. Presente. Ok.
Ô tia, a menor temperatura registrada foi menos 69, não foi? O que você falou? A menor temperatura foi menos 69, né? Menos 69, mas aonde? Registrada, foi? E não sei, você viu isso aonde? No jornal, foi lá na Groenlândia. Ah, é? Ah, mas lá é frio mesmo, então deve ter sido sim. Ó, falta 1 minuto, hein? 1 minuto para eu corrigir. Já são 11h28. Bom, vamos lá então. Quem não estava na aula, preste atenção para entender agora, porque teve gente que faltou semana passada. Quem estava também presta atenção para ver se fez tudo certinho aí. Olha aí, 2 crianças. Então, eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é a fórmula que a gente vai usar. Muito fácil isso, tá? Como que a gente faz para descobrir quais são 3 fórmulas? Geralmente a gente usa 2, mas qual dessas 2 que a gente vai usar? Primeiro, a primeira fórmula que a gente vai escrever é sempre da temperatura que está aparecendo aí no probleminha. Então, no probleminha está aparecendo a temperatura em Kelvin. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a fórmula de Kelvin. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. K menos 273 sobre 5. Ver se eu consigo. Esse negócio é... Ai, tá no fogo. Professora, tem como você diminuir a letra? Eu sei, mas espera aí. Isso é de matemática também, sim. Geometria, vocês aprenderam? Ana, eles comentaram comigo que junho... Espera aí, gente, eu vou fazer de novo. É que você não estava na aula passada, Ana. Eles comentaram comigo que vocês viram em geometria isso. Então, realmente, apareceu sim. Aí eu até perguntei a eles, para eles ficarem de olho aí, porque... Vou fazer assim dá certo. Para ver como que Júnior tinha explicado, se ele tinha explicado da mesma maneira que eu. E aí eles me disseram que sim, que era bem parecido. Ó, então, escrevemos aí as 2 fórmulas. A fórmula da temperatura que a gente tem, que é Kelvin, e a fórmula da temperatura que a gente quer transformar, que é Celsius. Ó, o probleminha aqui, ó, tá pedindo para transformar, ó, em Celsius, tá? Sim. Aí, o que a gente vai fazer agora? Qual é o segundo passo? O segundo passo é tirar essa letrinha K, Júlia e Davi. Tirar essa letrinha K e colocar, ó, o 77 que a gente tem. Sim. Então, no lugar do K, a gente vai colocar o 77. Mariana, desse jeito você não vai entender. Então, ó, 77. E vou repetir o restante todo. Menos... É diminuir, né? Vou aumentar aqui. 273. Deixa eu ver. Pronto, melhorou assim?
Pois é. Menos 273 barra 5. 3 Barra 5. igual a C. Vou colocar o 5 agora. Então, vamos conferindo aí. Quem fez, já conferindo se está tudo certo. Ó. Pronto. Então, nessa segunda etapa, o que a gente fez aí? A gente só tirou o K e colocou o número referente a ele, que é 77. Sim. Agora, o que a gente vai fazer na terceira etapa? Ó? Vamos fazer essa continha aí. 77 menos 273. Quanto que deu isso? 5. Hã? Não. Ah, não, confundi. Quanto que eu fiz aqui? 77 menos 273. 196. Mas tem um sinal na frente. Que sinal? Menos 196. Menos 196. Ok? Uhum. Ano que vem, comigo, não. Vocês só vão ver isso de novo agora. Não, comigo, ano que vem, não. Vocês só vão ver isso de novo no 9º ano. Tá? Fala, José. Porque a gente está obedecendo a ordem da fórmula. Josias está perguntando por que tem que ser 77 menos 273. Porque a fórmula é K menos 273. Então, a gente tem que obedecer essa ordem aqui. O K não está na frente. Professor. Então, o 77 tem que estar na frente, porque o K está na frente. Professora. Só um instantinho, Breno. Só vai ser 273. Essa fórmula do Kelvin não muda. É sempre K menos 273 dividido por 5. Então, por que tem que... Isso é de matemática. Ó, a gente fez essa conta aqui. 77 menos 273. Só que 77 não dá para tirar 273. Né? Aí, o que acontece? A gente faz o inverso, faz 273 menos 77, que deu 196. Aí, por isso que eu perguntei a vocês, mas tem um sinal na frente. Aí, Juliana respondeu, menos 193. Por quê? Porque aqui o sinal do 273, nesse 273, a gente... Isso, subtrai e a gente pega o sinal do maior número. Então, o maior número é 273, a gente pegou o sinal do 273 e não do 77. Sinais diferentes, a gente subtrai. Lembra essa regrinha da matemática? Sinais diferentes, a gente subtrai e pega o sinal do maior número. Ok? Então, algumas coisas a gente vai aproveitar para a matemática, do que vocês aprendem em matemática. Isso aí. Fala agora, Breno, pode falar. Eu não fiz praticamente assim, igual a senhora não fiz de outra maneira. Não fez dessa maneira? Eu fiz de outra. Peraí, então. Então, deixa eu terminar que eu vou te perguntar como que você fez. Peraí. Professor, não vou saber explicar como é que eu fiz, não. Só um instantinho, ó. Aí agora a gente vai repetir a fórmula do céu. Aqui, ó, tem o 5. A gente ainda não fez essa divisão, vamos fazer agora. E aqui também tem. Ai, vamos ver se eu consigo colocar ele aqui agora. Agora, qual é a quarta etapa? Ó, vou fazer aqui do lado, porque não dá para fazer ali embaixo. O que a gente vai fazer agora aí? Com esse 196 e com esse 5 de baixo? Dividir. Quanto que dá 196 dividido por 5? 39,2. 39,2? E o sinal, qual é? Menos. Menos 39,2.
Opa, não foi nada. Não foi. Aqui, 39,2. Então, já fizemos essa divisão aí. Vamos repetir só a fórmula de Celsius agora. Esse 5 perdeu, né? Não tem o 5 mais ali, porque a gente já dividiu. Uhum. Aí agora, na quinta etapa, o que a gente Cruz faz? credo. Cruz credo, exatamente. Multiplica Vou fazer um 39,2 credo por aqui. 5. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo fazer com esse vermelhinho, ó. 39,2 vezes 5, certo? E o C Vezes 0, então é 0. vezes 1, porque como não tem nada aqui Aqui, embaixo, é como se fosse 1, certo? Sim, sim. Quanto que dá menos 39,2 multiplicado por 5? 196. Menos 196. Menos 196. E C vezes 1, C mesmo, certo? Uhum. Então, igual a C. Como que a gente transfere esse resultado através de uma temperatura? Ó. Ih, peraí, ficou muito lá embaixo. Menos 196 graus Celsius. Porque tem que fazer o cruz credo. Pode deixar assim também. Quem fez na calculadora e achou menos 196,15, pode deixar também, tá? Agora, se quiser colocar numa temperatura exata, aí é só colocar o número que deu antes da vírgula, que é o 196, tá? As duas formas estão certas. Então, cruz credo é essa cruzinha assim. É um X, exatamente. Então, repetindo. Eu costumo fazer. Pode. Então, repetindo aí. Primeiro passo, para a gente transformar uma escala termométrica. Eu pego e escrevo a fórmula da temperatura que eu tenho. Então, se eu tinha a temperatura de 77 kelvins, eu escrevi primeiro a fórmula de Kelvin. Ela não muda. É sempre K menos 273 sobre 5. Coloco o sinal de igual só para separar, tá? Uma fórmula da outra. E vou escrever, em segundo lugar, a fórmula que eu preciso transformar. Qual é a fórmula que eu preciso transformar? Está pedindo para eu transformar em Celsius. Então, eu vou escrever a fórmula de Celsius, que também não vai mudar nunca. É sempre C sobre 5. Feito isso, eu vou para o segundo passo, que é substituir a minha letrinha que eu tenho, dali da temperatura, pelo número. Então, se eu tenho 77 kelvins, eu tirei a letrinha K e coloquei no lugar o 77. E repeti todo o restante. Menos 273 sobre 5 igual a C sobre 5. Ó. O céu não tem cálculo, não? Tem, a gente fez na semana passada. Tem, fez Fahrenheit. Fizemos. Na semana passada, a gente fez, ó, de Celsius para Fahrenheit e fizemos depois de Celsius para Kelvin. Fizemos os dois. Fizemos sim. Aí depois, ó, fizemos a subtração, que deu menos 196, e depois repetimos todo o restante, o 5 e o C sobre 5. Aí fizemos essa divisão. Menos 196 dividido por 5, que vocês me disseram que deu menos 39,2.
e repetimos a fórmula do Celsius, que é C sobre 5. Mas aí ainda não achamos a temperatura. Para finalizar, a gente tem que fazer o cruzcredo, que é menos 39,2 vezes 5 e C vezes 1, para achar a temperatura, que deu menos 196 graus Celsius. Fala. Sim. Sempre. Então, aqui. Não, foi Fahrenheit. Então, de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Tá? Ok? Assim, se for do Brasil. No livro, eu acho que só vai aparecer esse exemplo, mas depois a gente vai fazer outros no caderno. O livro coloca muito pouquinho, porque como essa matéria é uma matéria um pouquinho mais difícil, ele não explora muito isso, não. E a gente vai ver isso de novo no 9º ano. Então, ele não coloca muitas atividades, não. Mas depois que a gente terminar o livro, se sobrar um tempinho, a gente vai fazer mais atividades dessa no caderno, até vocês ficarem bem craques. Ano passado, deu tempo. Eles até competiam, né? Quem terminava primeiro. A gente pode fazer isso aqui também. Fazer o pessoal de casa contra o pessoal. Só que ano passado estava todo mundo em casa, né? Aí eu fazia menino contra meninas. Mas aqui a gente pode fazer o pessoal que está aqui presencial com o pessoal que está em casa. Tem um que calcula mais rápido. Tá? Aí sobrando um tempo. Professora. Para terminar o livro, a gente continua com essa parte aí. Fala. Suelen levantou a mão. Quem levantou a mão? Suelen. Tiago, Suelen. Tiago, fala. isso vai cair na prova? Nesse teste de amanhã, não. Ainda bem. Nossa, Mas na prova eu ainda não sei. Ah, Porque a... malvada. Gente, vocês de tomar, não bote isso no Por que eu não sei? Porque eu não sei se vai dar para eu colocar essa estrutura aí na plataforma. Eu tenho que testar primeiro Os alunos que gravem na cabeça. para ver se tá, entendeu? Se dá certo. Então, Eu não sei de tomar, professora. no teste de amanhã não tem nada sobre tomara que dê muito errado. Professora, eu acho que você vai conseguir sim. Eu acho que você vai conseguir sim, E, professora. Juliana? Eu acho que você vai Tomara que dê muito errado. Olha, não profetiza, pelo amor de Deus. Não, mas você viu. Vai ó. conseguir. Aí no livro eu consegui, ó. A matemática Vai dar me muito persegue errado, em certeza. Ué, Thiago, mas você falou que você gosta de matemática? Eu não entendi. tudo. Eu Deu gosto para de entender pensar, aí o número 2, não deu? Ó, foi Eu gosto arrastadinho, ó. A matemática nos persegue. Tá vendo? É porque tem coisas que, tanto no livro digital quanto na plataforma, às vezes não tem como a gente colocar. Por exemplo, o nome científico. A gente aprendeu que o primeiro nome é com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula, e ele tem que estar sublinhado, né? Lá na plataforma não entra o sublinhado, não consigo colocar o sublinhado. Aí tem coisas que às vezes não dá, porque não é no mesmo padrão do Word. Aí eu faço de um jeito no Word, quando eu vou passar para a plataforma não aceita. Então tem coisas que na plataforma não dá para fazer. Aí eu ainda vou ter que estudar isso aí para ver se vai dar certo, para ver se tem como colocar como questão. Não precisa não, é muito trabalho. É verdade. Ó, A matemática nos persegue. Tia, bota uma de marcar, é melhor. não, vai ser de marcar, mas aí, mesmo sendo de Que marcar, isso? vocês façam o cálculo num papelzinho e depois marca a resposta, não tem problema. Ah, tá. Fala de novo, Caio, o que é? Tomara que dê muito errado. Aonde? Qual página? Daqui a pouco vai ter matemática até no português. Número 3. Ah, tá. Aparato é esse instrumento todo aí. O funcionamento desse aparato. Aparato é quando a gente tem alguma estrutura, algum instrumento e
vai explicar o funcionamento dele. Tá? Voltamos da programação normal de nomes estranhos e ciências. Isso. Agora, voltando aí, vamos ao número 3. Caderno? Caderno hoje não. Não, hoje não. Só a semana que vem. Nem amanhã vai ter. Amanhã. Amanhã também não. Jogo. Amanhã tem jogo. Semana que vem. Só semana que O vem. professor faz jogo amanhã. Vamos no 3 aí. Peraí. Professor Hoje, faz jogo amanhã. se a gente conseguir terminar tudo que tem para terminar, vamos ver. Glória a Deus. Posso embora? Vamos lá. Pode, vai lá. Obrigado. O programa de saúde acabou. Aí agora vai ser tudo ciências. Observe o aparato mostrado na imagem que mede a dilatação de corpos abaixo. Então, o Caio perguntou o que é aparato. O aparato é todo esse instrumento que está aí, ó. Tá? Aí a gente tem, ó, uma fonte de calor. O nome dessa fonte de calor é bico de Bunsen, o nome desse instrumento aqui, tá? Ele é muito utilizado em laboratório de química. Quando a gente precisa aquecer um líquido ou uma substância, a gente usa esse aparelhinho aí, tá? Ele é ligado no gás encanado do laboratório. E aí tem essa rodinha aqui, ó, esse botãozinho aqui, é uma rodinha. A gente abre, risca o fósforo ali em cima e ele acende assim, com essa chaminha aí em cima, tá? Aí a gente tem aqui, ó, tipo uma balança, uma parte da balança, tá vendo? Tem um ponteirinho aí marcando. Tem um fio metálico aqui, ó, e que esse fio metálico ele está sendo aquecido. Aí ele pergunta, o que vai acontecer com o ponteiro deste aparato? O que vocês acham que vai acontecer aí? O ponteiro vai começar a se mexer. Ele vai se mexer, né? Porque ele vai ser aquecido ali, ó. O fio metálico vai ser aquecido. Ele vai apontar aí para uma outra medida dessa parte aí do ponteiro. O ponteiro ele está no meio certinho. Então vamos escrever isso aí. Enquanto ele estiver aquecido, ele vai mexer. Só se a gente desligar essa chama aí, ele vai voltar para o meio certinho, tá? Vou escrever aqui o que a Kailane falou aqui. Ó, copiem aí, de vocês. Agora na letra B. Explica o funcionamento desse aparato. Então, ó, com a presença aí dessa fonte de calor, esse fio metálico ele vai ser aquecido. Automaticamente, esse fio metálico sendo aquecido vai modificar a localização desse ponteiro, tá? É isso que a gente vai explicar aí. Então, vamos lá. A chama. Ó, vou escrever o nome desse instrumento. A chama do bico. Aí, quando vocês chegarem lá no nono ano, vocês já sabem o nome disso aí. O bico de Bunsen. Ai. Opa, peraí. Faltou uma letrinha aqui. Bico de Bunsen vai aumentar a temperatura do fio metálico isso aí. Ô, tia, Oi.
Sabe aquele negócio lá de evaporação, esse negócio? Ó, Não lembro de nada, tia. não lembra? Não. Vamos estudar isso de novo no nono ano também. Aí eu me ferro. Oi. No oitavo ano é anatomia. Oi. Esses negócios aí de graus, realmente, eu não lembro nada também. De grau? Esse negócio aí de grau, Mas Kelvin. a gente vai voltar a estudar isso. Aumentando o volume e em o ponteiro. Jogar pra onde, cara? Na linha de estação. Bom, completem aí de vocês para a gente continuar. Agora, para a gente continuar a matéria de hoje a gente vai estudar a quantidade de calor dos corpos, tá? Quando a gente precisa medir alguma temperatura, qual é o instrumento que a gente utiliza? Termômetro, né? Termômetro, aham. E a gente tem diversos tipos de termômetro, né? Tem o termômetro corporal, que é esse que a gente usa quando a gente está com febre. Culinária, Tem o culinário, tem o de ambiente. tem o de ambiente, né? Tem vários. Nessa parte que a gente vai ver agora, a gente vai observar alguns tipos de termômetro aí. E foi, Pedro? Acende a luz para você procurar. Quando terminarem de copiar, me avisa. Para a gente ir para 244. Pode passar. Mariana. Nathalie está fazendo ainda? A letra B que você está fazendo? A B. Tá. Vamos, Pedro, senta para a gente continuar. Então, agora nós vamos ver a quantidade de calor, tá? Essa parte que a gente vai ver hoje também, nós vamos relembrar ela no nono ano. Vão ter determinadas situações nas aulas do nono ano que nós vamos comentar sobre essas situações que a gente está vendo agora, tá? E aí vocês vão lembrar disso. E como não falta muito tempo para o nono ano, só o ano que vem e no próximo já é o nono, vocês vão lembrar, tá? Posso subir, Nathalie? Acende a luz lá. Vou fazer slime. Vê se tá perto de Alexandre. Nathalie terminou, posso subir? Pode. Tá. Então vamos lá. Quantidade de calor. Pode. Olha a bagunça na sala, hein? Ouviu, Pedro? A tia reclamou semana passada da bagunça na sala. Caio agora coloca na 244, Davi também.
Muda de página aí. Posso, Caio? Você está atrasando. Posso, Miguel? Miguel, posso? Vocês estão atrasando. Ó, Pedro, por favor. Bom, então vamos lá. Quantidade de calor. Considere a seguinte situação. Geralmente, nessa parte que a gente está fazendo o estudo de temperatura, de escalas termométricas, sempre vai aparecer uma situação para a gente analisar e aí, em cima dessa situação, a gente pensar em alguma resposta, tá? Ou através pode. Ou através de uma resposta, ou através de um cálculo, tá? Então, ele coloca aí uma situação. Reginaldo colocou 2 panelas sob chamas iguais de um fogão. Em uma das panelas, ele colocou 1 litro de água. E na outra, 2 litros. Ambas a mesma temperatura. Não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, mas eu acho que foi na semana retrasada. Davi tinha citado uma situação que aconteceu com ele, e ele falou para a gente que toda vez que ele colocava o ovo para cozinhar, cozinhava em 10 minutos, né? Pode. Aí eu falei para ele que não necessariamente deveria cozinhar em 10 minutos, dependendo da quantidade de água que ele colocasse e da intensidade da chama do fogão também. Se ele colocasse uma panela enorme com 3 litros de água, não ia cozinhar o ovo em 10 minutos. Mas por que ele já sabia mais ou menos que ele levava 10 minutos? Porque sempre ele colocava a mesma quantidade de água no mesmo recipiente, então ele já contava mais ou menos ali, pelo relógio, o tempo que gastava para o ovo cozinhar. Então, por isso que ele deu essa afirmação de 10 minutos. Bom, aí ele coloca, mediante essa situação aí, ó, ele coloca uma perguntinha do lado para a gente responder. Júlia, tem que prestar atenção, senão não vai entender. Em qual das panelas a água atingirá a temperatura de ebulição em menor tempo? A panela que tem 1 litro de água ou a panela que tem 2 litros de água? 1 litro de água, né? Óbvio. Por quê? A quantidade é menor. Então, quanto menor a quantidade, mais rápido ela atinge o ponto de ebulição, que é o ponto de fervura da água. Alguém lembra a temperatura desse ponto de ebulição? Que a gente falou semana passada? 100 graus. 100 graus, exatamente. Então, ela só vai ferver, só vai começar a borbulhar quando ela atinge 100 graus ou mais de 100. Aí, conforme ela vai ficando ali no fogo, ela vai sendo mais aquecida e aí a borbulha vai aumentando mais ainda, porque a temperatura vai aumentando mais ainda. Bom, aí embaixo, ó, a quantidade de calor necessária para que um corpo atinja determinada temperatura depende de sua massa. Ou seja, a massa aí, nesse caso, está em litros, né? Uma tem 1 litro e a outra 2 litros. Se a gente pegar essa panela que tem 1 litro e colocar numa balança, vai dar uma determinada massa. Pedro não está prestando atenção. Como é que faz o dever depois, sem prestar atenção? E se a gente pegar a outra panela, que tem 2 litros de água, e colocar numa balança também, a gente vai ver que provavelmente tem o dobro da massa. Então, por exemplo, se na de 1 litro der 2 quilos, na com 2 litros, vão dar 4 quilos, tá? Vai ser o dobro. Tudo a gente pode achar a massa
basta a gente ter uma balança. Pedro está atrapalhando de novo. Se atrapalhar só você, eu deixava, mas já está atrapalhando outra pessoa. Aí eu não posso permitir. Então, tudo a gente pode descobrir a massa. Basta ter uma balança e colocar esse objeto em cima da balança. Fala. Pode. A partir de agora, ó, não sei se vocês já repararam, mas aí no livro não está falando, não está utilizando a palavrinha peso. A partir de agora, a gente não vai mais usar peso. Porque antes a gente usava muito essa palavra. Né? Eu quero saber quanto pesa isso aqui. A gente não vai mais usar essa expressão. Por quê? Porque o peso, quando a gente estiver lá no 9º ano, ele significa uma outra coisa. Tem uma fórmula para a gente calcular o peso. Então, a partir de agora, se a gente quiser descobrir quanto isso aqui tem, a gente vai nos referir à massa desse objeto. Então, por exemplo, a minha massa corporal não é o meu peso. Quanto você pesa? Não, a partir de agora a gente não vai mais falar assim. Tá? Qual a sua massa corporal? Você vai numa balança, vai subir na balança e você vai achar ali a sua massa corporal. A minha é 60 quilos. Não sei se eu tenho. Não sei se alguém aqui sabe a de vocês. A minha é 60. Já 45? Então, 40? Ser bem magrinho, deve ser mais ou menos isso mesmo. 32,5. Caraca, 32, eu tenho 32. Quem falou 32? Breno Santana. 32 só, Breno. Vamos comer mais arroz e feijão, hein? Eu não emagreço, é a genética do meu pai. Eu não engordo. É a genética do meu pai. Caraca, seu pai... Isso. 39? 39 tá bom, mais ou menos igual a Josias. Eu tenho 80. Professora tem 40. Quanto? Caraca, todo mundo é magro. 34? Aí, já. Tia, eu tenho 41. Então, nessa faixa aí de 40 e pouquinho, para a idade de vocês, tá bom. Eu tenho mais que a metade que todo mundo. Ô, tia, Thiago tem 80, tia. Peraí, eu esqueci. Quem? Thiago tem 80, ele disse. Tem 80, mas Thiago é muito grande. 1,75. Thiago é alto. Aí a altura. Imagina, eu estou um tempo sem ver, né? Que eu conheci Thiago no 6º ano. Não vi ano passado e não vi esse ano. Deve estar tia, da porta, exatamente. Tia, eu também sou muito alto, tia. Eu tenho 1,90. 1,90. Realmente. Daí, pô. Enorme. Eu tenho 1,90, tia. Bom, mas vamos continuar então. Então, a partir de agora, nós vamos usar essa expressãozinha aí de massa, tá? Não vamos usar, então, mais peso. Vamos usar a massa. Dessa forma, analisando a situação anterior, na panela com 1 litro de água, a quantidade de calor necessária para que a água atinja a temperatura de ebulição é menor do que a da outra panela. Aí, agora, essa parte a gente vai precisar marcar, ó. Vou marcar aí com vocês. Ó. A quantidade de calor, aqui, ó. Quantidade de calor, página 244. O de baixo. Recebida ou cedida por um corpo. Isso a gente também vai ver no 9º ano de novo, ó. É representada pela letra Q, tá? Quantidade de calor significa a letrinha Q. E sua unidade de medida, esse SI aí, ó, significa Sistema Internacional de Medidas. Para mim era sistema então, não, é Sistema Internacional. Sua unidade de medida no Sistema Internacional
é o joule, que é representado pela letrinha J. Joule é uma unidade de medida representada pela quantidade de calor que determinados objetos recebem. E aí, quando a gente fala em quantidade de calor, a gente lembra logo de quê? Ó, de caloria. Ó, vou marcar aqui também. Outra unidade de medida bastante utilizada é a caloria, que é representada pela sigla Cal. Então, se a gente puder fazer uma comparação, se a gente puder fazer uma comparação de uma caloria com um joule, ó, uma caloria equivale a 4,19 joules. Tá? Fazendo uma comparação de calorias e joules. Ah, é? Pra você não é logística, né? O que é, então? Eu sei onde é ligação. O que é, Mariana? O que é? Ah, entendi. Estou por fora dessas coisas, Mariana. Eu sou mais velho que ela. Eu tenho 17. Nasceram no mesmo dia, né? Não. Marcaram aí, então? No mesmo dia. Só que eu nasci no ano anterior. E ela nasceu no outro ano. Eu sou mais velho que Vou continuar, hein? Cara, tem 11. Eu sempre fui mais velho que ela. Posso continuar? Marcar? Mas ela tem 11 coisas. Falando em caloria, ele dá um exemplo aí de um alimento, ó. Pegou um rótulo de um alimento para a gente observar o valor energético desse produto. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu... Já faz 2 horas lá você tá dormindo. Já acabou de ver. Claudete estou aqui. Claudete, vem o Neymar. Todo mundo. Ó, nós temos aqui nessa embalagem, ó. Deixa eles voltarem. As calorias, ó. Todo produto que a gente utiliza na alimentação, Miguel está atrapalhando. Tia, só hoje Mariana saiu 10 vezes. Pedro, por favor. Ela já falou de mim baixinho, não, agora ela não fala. Posso continuar? Todo alimento na embalagem é obrigatório aparecer essa tabelinha com os valores energéticos. Para a gente saber se tem muito açúcar o produto, se tem muita gordura, tá? Se tem... Ai, fugiu a palavra agora. Se tem muita fibra, lembrei. Se tem fibra, o alimento, tá? Então, quando a gente compra um produto... Davi e Júlia. Miguel, você levantou por quê? Quando a gente compra, então, um produto, se a gente virar no verso do produto, a gente acha essa tabelinha com as informações, tá? E aqui, ó, ele faz uma comparação. Ó, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias, ó. Tá? Então, quando a pessoa está de dieta, ela fica muito atenta a essas quilocalorias aí que o produto tem. Porque se for um produto muito calórico, ela vai engordar bastante. Então, se ela tiver de regime, ela já não come, tá? E depende do tipo da pizza. Quanto mais coisa tiver na pizza, mais caloria tem. Se for só a massa e a mussarela, o molho e a mussarela, é menos. Agora, se tiver linguiça calabresa, presunto, azeitona, o que for colocando na pizza, vai ficando mais calórico. Tá? Depende de como a gente come a pizza. Bom, vamos continuar então aí.
até o queijo Minas. Claro que o queijo Minas, em comparação com o queijo prato, ele tem menos gordura, então ele é menos calórico, né? Então, tudo você faz uma comparação. Ah, eu estou de dieta, eu quero emagrecer. Posso comer um queijo? Posso, mas então eu vou preferir o queijo Minas, porque o queijo Minas ele tem menos gordura, vai engordar menos. Então, o queijo prato ele tem mais gordura, ele engorda mais, entendeu? Tem, claro. Qualquer coisa que a gente come tem caloria. Só que como é uma fruta, não é uma caloria alta, né? Um morango, uma maçã, todas as frutas, tudo que a gente ingere tem caloria. Só que se for uma coisa natural, como a fruta, o legume, a verdura, geralmente possui pouca caloria, de baixa caloria, porque a gente digere rápido, né? Então não engorda tanto. Mas também a gente não pode comer em excesso, porque se a gente ingerir em excesso também, ele tem açúcar, né? Ele é docinho. Então Eu tenho alergia a fígado. Engordar. Ó. Quê? Eu tenho alergia a fígado. Tem alergia a fígado? É. Nossa. É muito ruim, não dá pra comer, não. É, mas o fígado é bom pro sangue, sabia? Mas é muito ruim, não dá pra comer esse troço, não. Evita a anemia, é bom pro sangue, é bom comer fígado. Pelo menos de vez em quando. Professora, pra senhora ter uma noção, uma vez que eu fui comer fígado, eu vomitei. É? Eu como de tudo, menos giló. É, eu também não. Pior ainda, giló é pior ainda. Eu também nunca comi giló, não, mas eu acho que se eu comer, eu vou gostar, porque eu também como de tudo. Professora, giló é a coisa mais... Giló é horroroso. As únicas coisas que eu não como no mundo é giló e bife. É. Gengibre? Como, porque é bom pra garganta, eu dou aula. Não, gengibre eu como. Gengibre. De vez em quando eu... As únicas coisas que eu não como no mundo é giló e fígado. Goiaba. Gengibre eu gosto. Ele tem muito ferro. E ferro é... Professora, Não, o fígado. José está perguntando por que o fígado é bom para o sangue. Porque ele tem muito ferro. E aí o sangue... feijão também tem. Para a gente não ter anemia. Senão a gente fica anêmica. Professora, Mas tem que comer, não tem jeito. Quem está com anemia tem que comer fígado, bastante feijão, beterraba. Que aí é bom. Ajuda. Vamos, Davi, continuar. Senta aqui. Oi. O que é fígado? Você nunca comeu um bife de fígado? Misericórdia. Ó. eu também nunca comi, não. Isso é foda. Eu só não comi fígado, tudo bem, mas ela não sabia o que é fígado. Peraí, deixa Aí eu ver doido. se ela não sabe mesmo. Você nunca comeu? Não. Ele tem uma concentração de ferro muito grande. Então, ele é bom para a gente não ficar com anemia, que é falta de ferro. Fígado é muito ruim. Entendeu? Não, ela sabe o que é, ela só não sabia o que é. Professora, como é que uma pessoa em sã consciência consegue comer fígado? Ai, Talvez não esteja em plena consciência. uma delícia. Eu como de boa, fica tomando o pescoço. Pois, tchau. Tá. O coração de Davi, a gente só não pode comer muito, porque ele é muito gorduroso. Pode comer, mas não muito, porque senão aumenta muito o colesterol. Ele é muito gorduroso. Pode. Posso continuar, então? Pedro e Miguel, posso? Vou contar quantas vezes eu falo o nome de Pedro por aula, porque não é possível. Vou falar 1 milhão. Dos alimentos. Vamos nesse textinho aí. Ó, vou largar vocês hoje 2 horas da tarde. Não. Então vamos.
Ah, não tem problema não, tem sala sobrando lá em cima, eles vão lá para cima. Quando diz que um alimento é calórico ou energético, estamos nos referindo à capacidade que ele tem de liberar energia química. Miguel e Pedro, ó, de novo, pessoal de casa, Miguel e Pedro. Ô, senhor, posso? A terceira? Já perdi até as contas. Vamos lá, acompanha o seu aí. Os alimentos mais energéticos são ricos em gordura, carboidratos e proteínas. Esse foi o nosso primeiro texto de programa de saúde, lembra? Estudamos gordura, proteínas, sais minerais, não foi? Então, parte da energia diária na qual necessitamos é utilizado pelo organismo para manter as funções vitais e movimentar o corpo. O restante é utilizado para manter a temperatura interna do corpo humano. A gente vai entender um pouquinho melhor isso ano que vem, quando a gente começar a estudar a anatomia do nosso corpo. Agora é Caio e Davi. O excesso de calorias é armazenado na forma de gordura. E aí, o que acontece com a pessoa? Ela começa a engordar um pouquinho, tá? Se a gente não gasta todas as calorias que a gente ingere através dos alimentos, a gente armazena essa caloria, a gente acaba engordando. Por isso que eu perguntei aí quem sabia a massa corporal de vocês, para eu ter mais ou menos uma noção. Eu como fome, não faço nenhum exercício. Ah. Não engordo. Mas você não engorda por quê? Eu fico muito contagem de no quarto. Mentira, você fica lá embaixo, você corre pra caramba lá brincando de pique. Ele corre. Não, você também, eu já vi. De vez em quando. Aí tudo que a gente come, É igual Copa do Mundo. Tipo, a sua posição dela. tudo que a gente come, se a gente gastar essa energia, a gente acaba equilibrando. Aí a gente não engorda. Já tem tendência, né, a ser um pouco sem magro. Isso influencia bastante também. Quando a gente tem uma genética que prevalece, né, a um baixo peso, a gente ser magrinho, obviamente fica um pouco mais fácil. A gente vai adquirir essa genética também. Agora, se a gente já tem uma família, todo mundo gordinho, aí a gente já tem que ficar de olho, porque a tendência da gente também é adquirir essa parte genética que a gente tem. Tá? Então pode ser. Eu tô quase adquirindo a parte diabética da família do meu pai, porque todo mundo é diabético. Meu avô, minha avó, todo mundo. Então, se você já sabe, você já tem que tomar cuidado. Entendeu? Professora, Oi. a minha família toda é alta, a família da minha mãe e do meu pai. Então eu vou ser alta. Isso aí, você vai adquirir. A tendência é essa, entendeu? Se a família inteira é assim, a sua tendência é adquirir essa característica. Mas também tem o lado da sua mãe, que você pode também herdar essa parte genética da sua mãe. Aí, se a família da sua mãe também for todo mundo alto, aí não tem para onde correr. Impossível de você ser baixinha, porque o lado do pai é alto, o lado da mãe também. Impossível de ser diferente. A gente puxa um lado ou outro, né? Agora, se os dois lados têm a mesma característica, aí é mais fácil ainda, tá? Bom, E também a família da minha mãe. Aí eu puxei a alergia da minha mãe. também, então. Para mantermos o corpo saudável, é essencial ter uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Foi o que Isabela estava falando aqui. Ela falou que come, mas não pratica nenhuma atividade física. Então, se ela não gastar da mesma maneira que ela está comendo, ela vai acabar acumulando uma quantidade de gordura no corpo, que não é o caso dela, porque ela é magrinha. Mas, se ela armazenasse essa quantidade de gordura,
ela acabaria engordando um pouquinho. Bom, isso também influencia. Na 245, vamos para outra página. Pedro, de novo, Pedro. Senta no seu lugar para a gente continuar, Pedro. Para a gente entender essa parte aí, a gente tem que prestar bastante atenção nessas figurinhas aí. E tem que ser bom de visão também, que a gente tem que observar esses termômetrozinhos. Esse símbolo é chamado de delta. Delta. Delta T. Vocês vão aprender isso em matemática. Vão aprender em física também, mas vão aprender em matemática também. Posso, Caio? Quero todo mundo agora olhando para o livro, porque ali vai ser difícil de enxergar o númerozinho. Agora vamos estudar uma importante característica dos materiais, o calor específico. Para iniciar esse estudo, analise a situação a seguir. Número 1. Em 2 copos foram colocados a mesma massa de água e de óleo, a mesma temperatura. Esses copos ficaram expostos à luz solar por 1 hora. Após esse tempo, 2 termômetros foram utilizados para medir a temperatura da água e do óleo. Fala, Caio. Se o copo ficar muito tempo no sol, ele pode quebrar? Olha aí, Miguel, ó. Não, porque a espessura dele é uma espessura boa, não vai chegar a quebrar, não. Ó. Não. Fala. Quer perguntar? Não? Pedro, meu Deus do céu, eu vou ter que ir lá no seu pai. Eu não estou acreditando, porque você não deixa eu dar aula. Você também está jogando pra cá. Você tá jogando muito. Posso, Pedro? Olha para o seu livro, para você poder entender. Então, ó, na etapa 1 aí, quanto que no termômetro, vai ter que olhar para o livro de vocês, hein? Não tem como olhar para a tela aí, e nem para aqui para o quadro. O número é muito pequenininho. Quanto que está marcando no termômetro do copinho de água? 30 graus. E no copo de óleo? Quase 40. Quase 40, né? 38, por aí. Exatamente. Agora, no 2, ó. Em seguida, os copos foram deixados em um local que não recebia luz solar. Após 30 minutos, as temperaturas da água e do óleo foram novamente aferidas pelos termômetros. Quanto que estava da água? Tava 28, mais ou menos, né? Tá quase lá no 30. E o do óleo? 25, né? 25, 26, por aí. Ok. Aí ele coloca uma pergunta para a gente pensar, ó. Em qual dos líquidos ocorreu maior variação de temperatura? Da água ou do óleo? E cada um falou uma coisa. Óleo. Certo? O do óleo diminuiu bem mais do que da água. O da água lá no primeiro, ó, estava 30, depois foi para 28. Não mudou tanto assim. O do óleo estava em quase 40, estava nos 38, e depois foi para 28. Mudou a beça. 28 não, 25. 25? É, 25. Tá? Então, no óleo aí, teve uma variação maior. Vamos marcar aqui no cantinho, ó. Deixa eu trocar de cor, que essa cor aqui é muito escura. Deixa eu ver um verde aqui. Ó, a quantidade, ó, essa parte aqui, a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância ela é equivalente 1 grama a 1 grau. Tá? 1 grau Celsius. Ok? Marquem isso aí, então.
Tipo uma bolinha de papelota. Igual. Aí, Josias, ele estava aqui lendo e prestando atenção no desenho, mas ele já estava olhando lá embaixo da página uma formulazinha que aparece aqui. Essa fórmula, ó, tá? E aí ele perguntou para mim, não precisa não. Ele perguntou para mim o que significa esse triângulozinho aí na fórmula, tá? Esse triângulo vocês ainda vão aprender tanto em matemática quanto em física. Nas fórmulas de física aparecem bastante isso aí. Essa é a fórmula. Oi? Tem, no 9º ano. Eu que dou aula de física lá. Seu irmão tem aula de física comigo. Ah, viu no Facebook da escola? Aquela aula foi quinta-feira passada. Foi quinta-feira aquela aula. Depois vocês olhem só no Facebook da escola que tem uma aula lá do 9º ano. Ó. Liberar? Calma, vamos terminar. Já vou liberar, mas vamos terminar essa parte. Aí Josias ficou curioso e perguntou o que significa esse triângulozinho aí na fórmula. Isso significa, vou colocar aqui do lado, ó, o triângulozinho, o nome desse triângulo é delta, tá? Delta T. O que significa esse delta T aí, nessa fórmula? Variação de temperatura, tá? Então, quando a gente precisar calcular a quantidade de calor, a gente usa essa fórmula. No machucado? É, porque a pele está aberta, sem proteção. Não, mas tem algum lugar abertinho. Tem algum lugar abertinho aí. Se ele tivesse todo fechado, não estaria ardendo. Então, ó, sempre assim. As fórmulas, elas não mudam, tá? Quando a gente chegar lá no 9º ano, vão aparecer umas 14 fórmulas, mais ou menos, para a gente aprender. Elas não mudam. Elas são sempre da mesma maneira, tá? Então, essa, por exemplo, aí, que é a fórmula do calor específico. É calor específico igual a massa multiplicado pelo calor multiplicado pela variação de temperatura. Sempre vai ser assim, não vai mudar nunca. Isso. O calor e outro número com a variação de temperatura. Então, lembra que a gente fez um probleminha no livro ainda há pouco? Da temperatura? Todas as fórmulas, elas aparecem em forma de probleminha. Então, vai aparecer um probleminha com algumas informações para a gente encaixar essas informações na fórmula. Então, por exemplo, se a gente tiver que calcular o calor específico de alguma coisa, vai, Pedro, de novo, vai vir lá no probleminha. Quem é a minha massa? O calor e a variação de temperatura, para eu poder substituir essas letrinhas aí da fórmula pelos números. E aí multiplicar. O que? Quantidade de calor. Tá? Que é o que a gente está vendo agora. Sim, é um problema sim. Sim. É um problema sim. Aqui a gente tem uma tabelinha ó, com o calor específico de algumas substâncias, que é a água, o etanol, que é o álcool que a gente utiliza como combustível, o óleo, o alumínio e o chumbo. Aí tem a quantidade de calor. Tem a massa. Meu Deus, Mariana, parece que está se aparecendo. Tem a massa,
que é 1 grama aí, que tá 1 grama para todo mundo, e tem a quantidade de calor. Aí é só a gente fazer na calculadora. Olha só, ela quase derruba tudo. A multiplicação. O povo quase não passa. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente tem por hoje. Bom, amanhã, na aula de amanhã, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver a propagação de calor. Mariana, como que o calor ele se propaga, tá? Ele tem maneiras diferentes de se propagar, ou seja, de passar de uma situação a outra. Mariana. E aí a gente vai ver que fórmulas são essas. Que fórmulas não, desculpa. Que fórmulas são essas de propagação de calor. Então, por exemplo, se eu tiver com febre e colocar um monte de casaco, quando eu tirar esse casaco, a temperatura do meu corpo, como eu estou com febre, ela acaba passando um pouco para o casaco. Aí a pessoa que não está com febre, se ela pegar o meu casaco, ela vai ver que o casaco está quente. Porque a temperatura do meu corpo passou um pouco para aquele objeto. Exatamente, é aquecer. Mas se ele não tiver em você, ele não fica quente. Se Ana tirar o casaco dela, deixar ali em cima, agora está quentinho. Porque a própria temperatura do corpo dela passa para o casaco. Mas se ela deixar ele um pouco ali em cima da mesa, vai perder essa temperatura aos poucos. Aí ele já não vai estar mais quentinho. A gente vai ver isso, como que acontece isso na aula de amanhã. Professora? Isso. Isso é igual quando a gente, por exemplo, vai dormir. Isso, Josias deu o mesmo exemplo. Quando a gente vai dormir, Kailane, quando a gente vai dormir, a gente pega uma coberta. Se alguém estiver debaixo da coberta e sair, a gente entrar automaticamente, a coberta ainda está quentinha. Mas se ela ficar lá na cama por um tempo, sem ninguém, quando a gente entrar debaixo dela, ela já está gelada. A gente vai aprender. Eu deixei ela na cama. Aí eu voltei para a enfermeira a coberta estava extremamente gelada. Então, a gente vai aprender o que acontece para que isso ocorra na aula de amanhã, que é a propagação de calor. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a mais aí até aqui? Não. Vou te explicar como que é. Não? Bom, vou parar aqui então. Ah, sim. Melhorou? Gente. Bom, então por hoje vamos terminar por aqui, porque não vai dar a câmera. ter essa parte de propagação hoje. Na aula de amanhã, a gente continua. Então, na aula de amanhã, nós não vamos ver programa de